Me apresentou, agora há pouco eu sou o Alfredo, professor da Universidade Federal do Paraná, e vou estar falando um pouco para vocês sobre as oportunidades no manejo de plantas daninhas de difícil controle. Eu vou focar mais pensando em pós-emergência, das plantas daninhas, depois na sequência o professor Leandro vai focar mais pensando na questão dos pré-emergentes. Então a gente, como foi comentado, somos professores da Universidade Federal do Paraná, só que a gente não fica no campus sede, Curitiba, a gente fica aqui no extremo oeste do Paraná, em Palotina, mais precisamente. Então, é um setor que completou 25 anos no ano passado, é um setor mais jovem, e o curso de agronomia está indo para o seu 9º ano. A gente tem bastante parceria, boa parte que a gente vai mostrar aqui hoje resultado em parceria com a cooperativa Cevale, em parceria com produtores da região, assim por diante. A gente participa também da Sociedade Rural de Palotina, e a gente está hoje, como foi comentado no início, no Sindicato Patronal Rural de Palotina, ao qual cedeu espaço para nós e nos apoia também em várias iniciativas que a gente realiza aqui na região. E esse é o nosso grupo de pesquisa, o Super Pesquisa, que é o grupo com o qual a gente conduz os trabalhos, que eu vou estar passando bastante resultados aqui hoje na região toda, principalmente sul do MS, oeste do Paraná e uma parte do Paraguai. Seguindo então, pessoal, aqui é um roteiro sucinto que eu vou falar hoje, Então, começar com algumas reflexões iniciais, falar da interferência e problemática das plantas daninhas, seguir falando da resistência, seguir depois o ambiente versus a agressividade, ou seja, a resistência é um problema sério, mas às vezes o ambiente está desfavorecendo também, controle, algumas opções de controle, oportunidades, fazer alguns alertas, manejo integrado e a gente fecha essa exposição de hoje. Seguindo então com as reflexões, algumas reflexões iniciais que a gente coloca, por exemplo, conhecer bem o sistema e suas limitações para a gente poder alcançar esse êxito, conhecer bem esses inimigos para a gente poder vencer. Então, pensando nas plantas daninhas, conhecer bem as principais plantas daninhas que a gente vai falar hoje, pensando principalmente buva, capim margoso e outras mais. E aí não fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Não fazer aquele mais do mesmo. Seguindo então o contexto geral, o panorama geral que a gente tem no Brasil hoje, a gente vai ter mais de 63 milhões de hectares cultivados com grãos no Brasil. Disso, 36,1 milhões com soja. Então, a cultura da soja, nossa cultura carro-chefe mais importante no Brasil. Milho, somando primeira e segunda safra, chega a 16 milhões, então tem bastante milho primeira safra ainda, Milho segunda safra é a grande área, 11 milhões de hectares. E até a gente destaca uma coisa interessante, que em cerca de 1/3 da área de soja, a gente vai ter milho na segunda safra. Então, é o principal sistema que a gente tem no Brasil. Soja, milho, segunda safra. E tem um pouco mais de 2 milhões de hectares de trigo, algumas outras culturas cereais de inverno também. E quando você tem, pensando principalmente no trigo, praticamente 100% da área de trigo vai ter soja na sequência depois. Então, esses são sistemas que a gente vai estar abordando hoje. E a gente comenta disso por quê? Porque dependendo do sistema, a janela vai ser diferente. Então, quando a gente tem trigo, a janela é agora antes do trigo. Pós-soja, até instalar o trigo. Aqui na nossa região, as poucas áreas de trigo já estão instaladas, já está perfilhando e tal. Mas mais a sul, Rio Grande do Sul, por exemplo, tem áreas sendo instaladas agora ainda. Então, a janela agora pós-soja até o trigo. Já no o sistema que tem mais no Brasil, que é o milho safrinha, que é o que predomina aqui também, está sendo colhido agora, iniciando a colheita, e a janela vai estar agora do milho safrinha até se iniciar a soja. Esse ano, uma janela maior do que os últimos anos, devido ao milho tentado mais cedo, que eu vou comentar depois na sequência também, algumas coisas assim. Falando da interferência e problemática das plantas daninhas, a gente fala sempre de competição, Sim, as plantas daninhas competem por água, luz, nutriente, espaço, Então ela compete de várias formas diferentes. Mas além da competição, tem outras formas que a planta daninha interfere. Então, por exemplo, a questão da alopatia também. A planta daninha pode ser hospedeira de pragas, doenças, nematóides, sendo ponte verde entre uma cultura e outra. Por exemplo, nesse momento entre safra, que aqui na região, a gente está chegando próximo a 50% já do milho colhido, nossa micro-região, E aí, essas plantas daninhas podem causar esses problemas, fazer essa ponte verde de uma cultura para outra e outros danos ainda secundários. Então, resumindo, sempre que tivermos plantas daninhas, a gente vai ter um custo de produção aumentado e vai ter uma produtividade diminuída, devido a essa interferência que ela causa. Seguindo algumas imagens para ilustrar isso, que são danos, às vezes a gente não consegue quantificar experimentalmente. Por exemplo, lagarta, embuva. Imagina, a gente sempre fala até, Imagina que a lagarta não vai gostar de comer a buva, mas só tem a buva lá, pensando agora pós-milho. Ou ela come buva, ela morre. Ela vai comer a buva e vai ficar lá quando tiver a soja depois. Percevejo em buva também, a gente viu bastante essa última safra, que se a soja acabou adiantando aqui devido à infelicidade da seca, Então, dezembro, começo de janeiro tinha soja sendo colhida e tinha muito percevejo na buva. E aí entrou o milho safrinha na sequência e aí muito percevejo nesse milho safrinha, exigindo 2 até 3 aplicações de inseticida nesse milho safrinha. Então, gramíneas também servindo de hospedeiras, o capim margoso, capim pé de galinha, servindo hospedeiras para essas pragas de uma safra para outra, esses danos secundários das plantas daninhas. Aqui são trabalhos que a gente só está ilustrando. A gente faz, por exemplo, para ferir as substâncias alopáticas que a planta daninha pode exudar pela raiz,
a gente pega depois esse exudato radicular e põe em plantas que podem servir ali de modelo e plantas até de culturas para poder mostrar esse efeito que pode existir negativo. E nematóides também, que a gente vem iniciando alguns trabalhos pensando em nematóide. Algumas espécies de plantas daninhas já a gente sabe que propagam nematóide, umas mais, outros menos, né? Seguindo, esse é um cenário que a gente vê, infelizmente, muitas vezes depois do milho segunda safra, que está sendo colhido agora, como eu comentei, de muita planta daninha. No caso aqui é buva, as últimas safras a gente viu muito na nossa região. E às vezes quando se tem uma dessecação não muito bem feita, se tem esse cenário aqui, muita planta verde ficando nessa área. E aí depois se faz um plantio, às vezes numa situação não tão confortável assim, e vai ter uma área desse tipo aqui. Ou seja, uma área com muita planta ali sobrevivendo. Muita planta verde nessa área. Ok? Então, num cenário assim, fica muito complexo. Como fazer o controle de plantas daninhas nesse cenário? Então, já era para ter sido feito antes, né, de instalar a cultura. Aqui é o que a gente fala, é praticamente apagar um incêndio de mangueira. Né? Então, não vai funcionar muito bem. Deveria ter sido feito antes para a cultura poder entrar no limpo. Seguindo, então, fica assim um cenário desse tipo que vai ser totalmente desfavorável. E aqui um outro ponto que a gente chama atenção é picos de emergência das plantas daninhas. Por exemplo, a gente está muito acostumado em falar a buva explode muito agora. Sim, o maior pico de emergência é agora. Então, junho, julho, até lá, setembro, outubro, novembro, algumas regiões, então está um pouco mais ameno. Agora, ela vai estar saindo, porque ela é fotoblástica positiva, vem luz, ela sai. Só que tem outro pico ainda no início do ano, pós-soja, por exemplo. Ela também sai. Sai menos, mas sai. Então, só para ilustrar esse cenário, nas últimas safras a gente pôde observar isso na nossa região. Buva saindo lá logo após a colheita da soja. E aí você tem um cenário assim, ó. E essa é uma outra curiosidade, esse ano pela primeira vez, né, nessa minha vida acadêmica, eu pude ver buva no meio do milho segunda safra. Então áreas significativas com buva emergindo e buva que foi assim, podada, né, a grosso modo, quando se colheu a soja, ela rebrotou dentro do milho segunda safra. Então tinha um cenário assim que é bem desfavorável também. E aí vai essa buva ali, esse é o principal cenário que a gente vê, então ó, o milho vai secando, vai entrando luz, e aí a semente é fotoblástica positiva, essa buva vai emergindo muito no final do ciclo do milho, como está acontecendo agora. Várias áreas colhidas, outras serão colhidas em breve, e a buva vem emergindo. Né? E aí vai dominando o ambiente, fica uma situação bem desfavorável, bem complicada. E aí eu faço um alerta aqui já, né? Até eu comentei da questão desse ano, o milho está saindo mais cedo, porque a soja sai mais cedo devido à seca, e a gente vai ter uma janela maior, pós-milho, até entrar a soja. Então isso nos preocupa muito. Por quê? Porque nessa janela maior, se não for feito um bom manejo dessas plantas, se tiver uma seca, por exemplo, em junho, julho, como teve em 2017 na nossa região, essas plantas vão estar muito bem desenvolvidas, porque a janela está grande e não vão conseguir ser bem controladas. Então esse ano pode ser um ano muito bom para se controlar, porque a janela é maior, mas ao mesmo tempo pode ser um ano pior que os anteriores, porque se não aproveitar a janela maior e deixar para a última hora, essas plantas vão estar muito desenvolvidas numa condição de seca, quem sabe geada, vai ser muito mais complexo fazer o controle. E não é essa buva, né? Pensando em gramíneas como o capim margoso aqui, que vem após o milho safrinha, se não é feito um bom controle aqui, tem áreas assim, você tem soja aqui no meio, né? Pessoal, não é só capim margoso, não. É quase um consórcio, né? E aí depois dispersa semente, depois o professor Leandro vai falar um pouco mais da questão de semente, banco de semente, dispersão, que ele vai trabalhar os prés emergentes, né? Mas fica um cenário assim, se colhe a soja, poda esse capim margoso, esse capim margoso rebrota depois dentro do milho. E fica essa bola de neve de uma safra para outra. Por quê? Capim margoso e outras gramíneas, como capim pé de galinha, capim rabo de burro e outras mais uclores, são perenes, né? Então fica de um ano para o outro, não são anuais como buva. E aí a gente fica enxugando o gelo de uma safra para outra. Pensando em cenários que tem cultura de inverno, algumas partes do Paraná, Rio Grande do Sul, algumas partes da Catarina, se tem um trigo que foi instalado agora, ou está sendo instalado agora, se não é feito um bom manejo antes de entrar com esse trigo, para entrar no limpo, entrar já com planta daninha, você vai ter um cenário assim algumas vezes, ó, essa buva grande dentro do trigo, porque ela tem um ciclo maior do que o do trigo, obviamente, né? Então vai estar lá, se não é entrado no limpo, essa área de trigo vai estar assim, e aí não tem o que controla. Então aí está outro problema. Então o ideal é entrar no limpo, fazer a secação bem feita para entrar com o trigo no limpo, porque se a buva sair junto com o trigo, ou após o trigo, aquela buva pequenininha de 4, 6 folhas, a gente tem oportunidades ainda de controlar ela. Mas aquela buva que já não foi controlada antes do trigo, ela não vai ser controlada dentro do trigo depois, porque ela vai estar grande. Então vai ter um cenário desse tipo e aí vem outro problema. Aqui nesse cenário da Zevém também, né? Vai colher essa área, vai podar essas plantas, elas vão brotar dentro da cultura da soja. Por quê? Porque o trigo, a gente tira ele e quase imediatamente após já entra com a soja. E aí, às vezes, vem fluxos de emergência ou as plantas rebrotadas. Pensando em planta rebrotada é um problema muito sério, porque a área que tem muita buva, outras plantas daninhas, se colhe o trigo, se faz essa poda, ela emerge dentro da soja, essa planta rebrotada é muito difícil de controlar. O
caso da bulva, não tem o que vai controlar a planta rebrotada ali na soja depois. Beleza? Então aqui, cenários extremos, né? Muita bulva emergindo pós o trigo, né? Aqui não tinha entrado a soja, mas imagina o colher já entrar com a soja atrás. Essa bulva toda vindo dentro da soja depois. Como que é problemático controlar isso? Então, às vezes a gente perde na soja, com planta daninha, perde no milho, perde no trigo, né? Outro cereal de inverno, e fica esse efeito bola de neve perdendo de uma safra para outra, devido ao mau manejo das plantas daninhas. Aqui um exemplo de alguns experimentos nossos, no caso que foram 2, né? De capim margoso, ou seja, quanto o capim margoso pode interferir, pode impactar de perda de produtividade na soja. No caso, são médios 2 experimentos que realizamos aqui na região oeste do Paraná, com diferentes populações de capim margoso. Esse cenário aqui era o que? Era aquela touceira de capim margoso, que foi relativamente controlada, né, na entre safra, estava aparentemente seca, e aí se faz a semeadura da soja e ela rebrota na soja, porque essa planta perene, a gente vai falar um pouco mais depois, ela tem essa capacidade de rebrota. Então rebrota ali, e aí vai consumir muito, vai roubar muito da soja. Nesse caso, ó, populações de uma planta, uma touceira, né, pode-se dizer, 2, 4 e 8. Com uma touceira de capim margoso por metro quadrado, a gente chega a perder 21% de produtividade. Pensando na área livre, sem capim margoso, produziu mais de 4.000 quilos, aqui você produz próximo a 3.400 quilos. Então é muita perda de produtividade ocasionada pelo mau manejo dessa planta, por exemplo. Seguindo aqui, resultado para a bulva. Pode pensar, a bulva, a perda é menor. Sim, a perda é um pouco menor, mas é muito alta ainda. Então esse daqui é um número maior de experimentos, porque às vezes você faz um ou outro experimento, tem a variação de uma cultivar para outra, de um cenário para o outro. Então aqui foram 6 experimentos. Então foram 2 safras, cada safra com 3 experimentos na nossa região, safra 16, 17, 17, 18. Diferentes populações de bulva, então 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10 plantas por metro quadrado. Então pensando em uma planta por metro quadrado, a gente teve uma perda média em 6 experimentos de 14% de produtividade. Ou seja, na área limpa, produziu um pouquinho mais de 4.000 quilos, aqui onde tinha se perdeu 9,4 sacos, ou seja, com uma planta de bulva por metro quadrado. É uma perda muito significativa. Às vezes a gente fala até, alguns falam, não pode ser tanto, porque eu penso em trabalhos do passado, não era tanto, mas a gente tem que lembrar que no passado, a gente é filho de produtor e foi produtor até pouco tempo atrás, né? Então, no passado a soja tinha um ciclo bem mais longo e um teto produtivo muito mais baixo, então, consequentemente, a perda era menor. Hoje a gente tem um ciclo bem mais curto, um teto produtivo muito mais alto, até onde foi o SESB, a gente viu as produtividades que a gente estava alcançando no Brasil. E aí, nesse cenário, a soja é mais sensível. A gente até brinca com os alunos, é uma soja Nutella, soja sensívelzinha. Ela sofre mais com esses impactos. Então, chega-se sim a uma perda de produtividade a esse nível ou maior que isso ainda. Então, uma perda muito grande. Até para exemplificar, a gente faz umas continhas aqui meio rápido, para tentar mostrar para o produtor, na nossa região, como que é, né? Como que pode chegar essa perda, pensando num cenário de R$70 a saca de soja. Com uma perda dessa de 14% de uma planta de bulbo por metro quadrado, 9,4 sacas, ou quem prefere o alqueire, né? 22 por alqueire, vai dar um prejuízo de R$658 por hectare. É um valor bem significativo, um valor que compensaria estar investindo mais no manejo das plantas daninhas, ou seja, às vezes fazendo uma aplicação a mais de herbicida, usando um pré-emergente ou herbicida com valor agregado um pouco maior, pagaria tranquilamente com essa perda. Fazendo uma continha aqui, vezes 300, né? 300 hectares. A gente tem 197 mil de perda. Aí alguém pode pensar, o que é isso, né? Por que está dando vezes 300 aí? Aí mês passado, entrei na tabela FIP, estava lá, o preço de uma Hilux nova, um dos melhores modelos que a gente tem no mercado, 193 mil. Né? Então a gente perde, ou seja, perde uma Hilux nova em uma safra, com uma planta de bulbo por metro quadrado e 300 hectares de área. Então perde uma caminhoneta dessa. Uma perda muito grande. A gente tenta exemplificar para ficar um pouco mais fácil de entender. Né? Então a gente queima dinheiro às vezes sem perceber. Isso é algo que a gente chama bastante atenção nesse início, eu até investi um pouco mais de tempo aqui, para mostrar que o produtor, infelizmente, vem perdendo mais com interferência de planta daninha hoje do que perdia no passado, do que perdia há alguns anos atrás, ou pensar aí dentro de 90, então nem se fala. Então tem que tomar muito cuidado com isso, investir mais no manejo das plantas daninhas. E aí cenários que a gente viu nas últimas safras na nossa região. Então, um bulbo no meio da soja, quase parece um consórcio quase. Isso aqui é a parcela que tinha 8 plantas por metro quadrado, por exemplo. Então, quase dá trabalho de achar a soja dentro dessa bulba, para poder colher lá manual e fazer a aferição de produtividade depois. E áreas assim também, só para ilustrar, né? Então, isso aqui é a área em Toledo, essa última safra, agora comecinho do ano a gente tirou essas fotos. Mas alguém pode falar, você tirou de uma mancha. Sim, né? Aqui é uma mancha. A mancha de mais de 10 alqueires aqui, né? Mais de 24 hectares aqui, infestado de bulbo. Esse verde aqui tudo é bulba, né? Então, quanto não se perde numa área dessa? E aí, por que tanto problema? Uma das explicações desse porquê de tanto problema
é a resistência das plantas daninhas aos herbicidas. Então tem vários mecanismos de resistência, não vou detalhar tudo hoje por falta de tempo, né? Mas enfim, a gente pensa na lógica cronológica, pode ser uma baixa absorção, uma baixa translocação, uma metabolização desse herbicida, uma superexpressão de alguma enzima, uma compartimentalização e assim por diante. Mas o fato é que existem vários mecanismos de resistência e aí o herbicida provoca pressão de seleção nas plantas daninhas. É uma coisa que nos incomoda às vezes, a gente ouve algumas conversas torcidas falando que o herbicida causa resistência, ele faz com que a planta daninha fique resistente. O que acontece é a pressão de seleção. Então você aplica várias vezes por ano, por vários anos, o mesmo produto e você vai selecionar plantas resistentes. Nem que seja uma planta em 10 milhões, você usando o mesmo produto por várias vezes por ano, por vários anos, vai ter essa pressão de seleção. Até a gente brinca para exemplificar para os alunos, né, que a gente trabalha na graduação e pós, eles não conseguem entender direito, é basicamente exemplificar um cenário que vão estar lá, o pessoal vai estar lá tomando uma, né, numa cervejada ou numa confraternização geral, assim, né. Vai ter aquele cara que vai tomar 2 cervejas, vai ficar ruim, vai dar trabalho para os outros, vai incomodar, vai ficar corajoso, e vai ter aquele cara que vai tomar 2 grades de cerveja e não vai ficar ruim. Então esse que tomou 2 cervejas e ficou ruim, esse deu suscetível. Aquele que tomou 2 grades, estava lá, quase normal, é o resistente. Toda a população, toda espécie, pode ser vegetal ou animal, tem variabilidade. Então vai ter aquele indivíduo mais resistente e mais suscetível. Quando você expõe, como eu falei com o herbicida, várias vezes por ano, por vários anos, você vai selecionar um indivíduo resistente. Isso acontece em qualquer ser vivo. Seguindo, falando já de resistência, essa aqui é uma curva de dose-resposta de buva ao paraquat, herbicida paraquat. Então aqui são frações de dose, né? Então dose 0, sem herbicida, 1/8, 1/4 da dose, meia dose, dose cheia, 2, 4, 8 vezes. Aqui a dose cheia pensando em 2 litros por hectare de paraquat. Quando a gente tem 1/4 da dose, o biótipo suscetível já morre. Isso aqui é a aplicação, essas imagens estão com 28 dias após a aplicação. Então nesse caso aqui foi aplicado quando as plantas estavam com 6 a 8 folhas. Então aplicou 1/4 da dose, meio litro por hectare, derreteu as plantas suscetíveis. As resistentes, até 8 vezes a dose, ou seja, 16 litros por hectare. Quem gosta de alqueire, 40 litros por alqueire. Né? Tem planta lá quase que intacta. Então a resistência dessa buva, no caso, é o paraquat. Então essa aplicação, como eu falei, 6 a 8 folhas, é uma super buva do mal, praticamente, que a gente fala. Então essa buva já é resistente a glifosato, já é resistente a clorimuron e agora também a paraquat na nossa região, em que a nossa equipe vem monitorando isso. Desde 2014, 15, veio aumentando isso daí, os produtores nos alertando, né? No início a gente achou que era só falha de controle por tecnologia de aplicação e alguns motivos meteorológicos, mas aí a gente foi aprofundando e verificou, comprovou em 2016 que era a resistência sim da buva ao paraquat. Então já fica aqui mais um alerta, né? Outras regiões do Brasil talvez alguns produtores estejam visualizando como a gente visualizou aqui em 2015 e esteja achando que é só falha de aplicação. Não, pode ser sim a resistência da buva ao paraquat. E a gente vem monitorando isso, depois eu vou falar mais, isso está se espalhando. Ainda é inicial, obviamente, né, mas está se espalhando rápido. E aí fica assim, ó, aquele manejo clássico nosso de glifosato, 2,4-D, 7, 10 dias depois paraquat, a gente vai ter um cenário assim. Ou seja, as plantas resistentes verdes, as suscetíveis mortas. Um posicionamento que funcionou muito bem por muito tempo, mas nada para sempre. Né? Então, seguindo aqui, ó, planta verde, lado de planta seca, as imagens clássicas de resistência, né? Reboleiras, ó, ou ilhas, como o produtor fala, plantas verdes, lado de plantas secas, e assim vai, ó, plantas verdes pequenininhas, 2, 4 folhas e plantas secas depois. Até a gente brinca, né, com os alunos também, né? O glifosato e o paraquat eram 2 grandes guerreiros, ainda são 2 grandes guerreiros, né? Mas veio a buva ali e acabou com os 2 nesse cenário de resistência extrema que eu comentei agora. Então esse é o nosso monitoramento que eu falei agora há pouco. Então, dentro desse cenário de monitoramento, aqui é o olho do furacão onde começou o problema na nossa região aqui, essa buva resistente a paraquat. Então a gente está muito próximo ao sul do Mato Grosso do Sul, ao Paraguai aqui do lado, então é uma região muito intensiva, em que historicamente tem problemas se originando aqui, e aí o problema começou aqui, então como eu falei agora há pouco. Esse é o mapa mais ampliado de 2017 e aqui de 2018, para mostrar que o problema está aumentando rápido. Então ainda é inicial, comparado, pensar nos 36 milhões de hectares de soja que eu mostrei para vocês no início, isso aqui é uma área pequena ainda, mas está se espalhando, está aumentando bastante. As máquinas levam de um local para o outro, o vento leva a semente de um local para o outro, semente muito leve, então tem que tomar bastante cuidado. A gente já encontrou, a gente monitora também o sul do Mato Grosso do Sul, já encontramos nas regiões produtoras de semente de soja, em Santa Catarina, já encontramos no norte do Rio Grande do Sul, e no Paraguai a gente faz monitoramento lá à parte também, e o problema existe lá também. Aqui são 2 vídeos bem curtos, o cenário de resistência na nossa região ficou muito nítido esse ano na colheita da soja. É muito comum aqui dessecar a soja com paraquat, normal, porque depois na sequência vai vir o milho, então isso é normal.
quase toda a área descada no paraquat, e nessa área foi dessecado, o produtor entrou com a máquina colhendo, deu a primeira passada, eu entrei depois com a caminhonete para filmar. Então a gente vê plantas verdinhas de buva ao lado de um monte de planta seca e a soja seca, né? Até a gente brincava bastante nas postagens na nossa rede social, né? Soja seca e buva verde, né? Porque pós-dessecação com paraquat. Então esse é o cenário que a gente viu. Os produtores, às vezes, alguns não acreditavam muito ainda, né? Estava meio receoso. Ficou muito nítido isso esse ano, pós-dessecação da soja, em janeiro, fevereiro. Um outro videozinho curto, uma outra área, mesma lógica, o tamanho da reboleira aqui, ó. Então, mesma coisa, o produtor dessecou, depois veio colhendo, a gente entrou a filmar, e muitas plantas verdes ao lado de plantas secas. Então, as plantas resistentes ficaram ali verdes. É lógico que a gente sabe que o paraquat não ia matar a planta de buva ali de 1,5 m, mas tinha que queimar as folhas, né? Tinha que dar aquele efeito de necrose. E não aconteceu, as folhas ficaram verdinhas normais. Ok? Então, esse cenário que a gente viu, talvez alguém que esteja aqui hoje observando isso tenha visto na sua região e não tenha se dado conta que poderia ser resistência ao paraquat. Seguindo, então, a última questão de resistência que eu vou falar da buva em si, é isso daqui, né? A gente até pede bastante atenção, né? Que é um problema mais inicial, a gente faz também esse alerta. Foi aplicado aqui um herbicida, né? Como se alguém já de cabeça consegue ir pensando em qual seria, né? Diferentes biótipos de buva, né? De diferentes locais. Aqui o sintoma normal, ou seja, encarquilhamento, epinastite das folhas, né? Crescimento desordenado. E as de cima aqui, ó, um pouco de rápida necrose e aqui muita rápida necrose. Não sei se alguém acompanhou até os trabalhos nossos recentes, divulgação de uma série de trabalhos, mas enfim, é a pós-aplicação de 2,4-D. Então a buva com um mecanismo de resistência ao 2,4-D, chamado aí, a gente vem chamando de rápida necrose. Então, queima a folha e não morre, depois rebrota. Ilustrando aqui também, né, o que seria suscetível, normal, e o outro aqui com as folhas queimadas. Aqui vários biótipos da nossa região, queimando as folhas pós-aplicação do 2,4-D. Dose de bula, 1,2 por hectare, que é a dose mais usada aqui. E esse vídeo aqui é bem interessante. Esse vídeo a gente divulgou pelas redes sociais, a gente, os parceiros nossos mais sólidos divulgaram bastante isso aqui, né, correu bastante esse vídeo. Foi aplicada a dose de 1,2 por hectare do 2,4-D, foi filmados 8 horas seguidas com a câmera e depois acelerou para 14 segundos. E aí ficou esse cenário aqui, ó. Então a gente vai passar para mostrar essa lógica, ou seja, queimando as folhas, ó, dela ao invés de entortar, aquele encarquilhamento normal do 2,4-D. Então esse efeito de queima, essa rápida necrose. E aí depois essa planta rebrota. Então esse mecanismo de resistência. E pensando na aplicação sequencial, ela fica extremamente comprometida, porque a folha vai estar queimada na primeira aplicação. Seguindo, então, uma coisa que a gente pede cuidado, então, a gente falou bastante de resistência, mas não tudo é resistência. Às vezes você tem o quê? Um mau manejo por N fatores, condições meteorológicas desfavoráveis e outras coisas mais, e não se tem o controle de pôr tudo na conta da resistência. A resistência é um problema sério, mas não é tudo também botar na conta da resistência. Esse gráfico ilustra a nossa região, as barrinhas laranja, a média histórica de precipitação, as azuis da safra 17-18. Para ficar um pouco mais fácil de ver aqui, safra 17-18, eu quero mostrar o quê? Teve uma seca muito intensa aqui, ó, junho e julho, quase 2 meses ali, chovendo quase nada, e 2 dias de geada ainda. Quem lembra, 19, 20 de julho aqui no Paraná, choveu forte 2017. Aí, depois teve mais um período de seca ali, quando se iniciou a semeadura da soja no pó em muitas áreas, né, sem chuva. E nesse cenário aqui teve muita falha de controle, não só de buva e de outras espécies. E nesse ano surgiu muito aquele ruído de comunicação, que a buva seria resistente a praticamente tudo. Seria resistente, além do que eu falei agora há pouco, seria resistente também a monoglufosinado, a safenacil e outros produtos ainda. Né? Mas o fato era a condição meteorológica extremamente desfavorável. Okay? Esse ano, a última safra agora, não teve seca no início, o manejo foi bem feito, mas a seca nossa aconteceu depois, segunda metade de novembro, primeira metade de dezembro. Então teve uma seca bem intensa, a soja deu aquela travada, as áreas que parecia que estava limpa, a buva e outras plantas começaram a sair no meio depois. Então só para ilustrar, né, buva aqui, ó, após geada, não morreu, né, tá ali. Sistema radicular dela profunda, pós essa geada e condição de seca, então é a agressividade da planta, né, não só a buva, outras plantas. Aqui no caso da buva, ó, olha o tamanho da planta que ela chega, né, um arbusto, é quase você tá na sombra dele. Né. Então ela cresce e cresce muito. E aí, como eu falei, nesse cenário da última safra, a soja deu aquela travada com a seca e a buva veio, e veio muito, crescendo e saindo depois, incomodando a gente bastante. Fica um cenário assim, né? Isso a gente viu bastante isso. Não controlou bem a buva, depois foi querer controlar dentro da soja, e buva, depois que passou de 15, 20 centímetros dentro da soja, não tem o que vai controlar ela. Tem que vir, a área tem que estar limpa para instalar a soja, que aí a buva pequena a gente consegue controlar. Mas a grande, pode fazer a aplicação, vai selecionar umas coisas meio esquisitas, assim, umas plantas meio estranhas. A gente fez esse ano a aplicação sequencial de glifosato com ALS, trocando o inibidor de ALS. A gente produtor falando que estava tendo controle, mas não tem controle nenhum. Né? Planta que passou de 15, 20 centímetros, ela só vai ficar estranha assim, vai produzir semente normal.
Beleza? Seguindo, então, falando do controle agora, que a gente falando de algumas oportunidades, algumas possibilidades, pensando em substituição parcial do paraquat, nessas áreas problemáticas que a gente explicou agora há pouco, né? É quase um quebra-cabeça que a gente tem que montar, mas tem ainda algumas soluções, algumas possibilidades. A gente faz bastante trabalho em casa de agitação, em campo, para tentar mostrar ao produtor o que ele pode fazer, as soluções que ele pode ter nesse cenário complexo que a gente tem na nossa região. Aqui, então, essas fotos que eu estou mostrando aqui, são sempre 3 fotos, né? A da esquerda vai ser sempre aqui, essa primeira aqui, né? A foto sem aplicação, né? A testemunha. Aqui a foto com aplicação 14 dias depois da aplicação, aqui 28 dias depois. Foi aplicado paraquat, bulba resistente a paraquat, 2 litros por hectare, não fez nada nela. Então, ó, seguindo aqui, paraquat mais juron, a bulba resistente a paraquat, o paraquat mais juron também não vai ter controle. A mesma coisa, a coisa similar, né? O diquat. A bulba tem uma alta resistência a paraquat, como eu mostrei naquela curva de dose-resposta antes, chegando a 8 vezes a dose, assim por diante. Ela não vai ser controlada com diquat também. Tem que trocar o mecanismo de ação. São moléculas parecidas ali, tem que trocar o mecanismo para poder controlar ela. Então, seguindo aqui, ó, a atrazina ainda é uma possibilidade interessante, mas é a atrazina para utilizar no milho, né? Dentro da cultura do milho, a atrazina é a atrazina dose cheia. Lembrar que a dose cheia da atrazina é 4 a 6 litros por hectare. Então não é aquela dosezinha de 1 litro por hectare para pegar só a chiguera, não vai controlar. É uma atrazina dose cheia. E aí, aqui na região, em algumas áreas bem problemáticas, alguns produtores já estão conscientes, eles às vezes não conseguem fazer dose cheia de atrazina por ser alta e tal, uma série de problemas, eles fazem a aplicação sequencial de atrazina, a gente testando isso também. É bem interessante, o milho sai numa situação muito mais confortável, muito mais limpa. Então, seria o quê? Uma primeira de atrazina de 2, 3 litros por hectare quando o milho está perto de V1 ali, porque já teria que fazer inseticida para percevejo, e uma segunda aplicação de atrazina, às vezes com glifosato depois, quando o milho está lá perto de V5, V6. São 2 de atrazina e aí chega na dose cheia. Beleza? Seguindo amônio glufosinato, é uma possibilidade para substituição parcial desse paraquat, como a gente falou. Glifosato e glufosinato é uma associação possível, né? E também o glifosato com safenacil, também é uma associação possível para controlar essa bulba resistente a paraquat que a gente falou. Então são opções que a gente tem. Só que a gente pede que tomar cuidado, né, até a gente falou aqui, com as condições ambientais. Por quê? Porque pensar no amônio glufosinato, quando se tem a aplicação dele e após a aplicação dele se tem dias nublados, ou seja, pouco incidência de luz, a eficiência dele diminui. Então isso é normal. A gente tem que tomar cuidado, ou seja, posicionar ele quando não tem previsão de frente fria que vai ficar 2, 3, 4 dias nublados. Se você aplica ele e aí depois de algumas horas, ou no dia seguinte, dá aquela pancada de chuva de verão e abre o tempo, tranquilo, é efeito normal. O problema é você aplicar ele a dias nublados. E o safenacil, que está mostrando aqui, ele depende de uma condição de solo um pouco mais úmido. Se aplicar ele com solo extremamente seco, como eu mostrei lá em 2017, não vai funcionar. Beleza? Então o safenacil lembrar sempre que é muito importante usar ele associado com o glifosato, como está aqui, e quando tem a bulva maior, glifosato e o auxínico junto. Então tem que ser associado, ele tem essa relação muito boa. Sozinho, ele não vai funcionar bem. Sozinho, ele vai controlar a bulva de 4, 6 folhas. Passou disso, ele nunca teve um bom controle para a grande bulva aplicado isoladamente. Então aqui, a situação que eu falei para vocês, é o glifosato, 2,4-D safenacil. Seguindo aqui, esse cenário até foi interessante porque a gente começou a testar o dicamba, né, alguns anos atrás, e aí a gente teve em 2017 um resultado em que onde se tinha o glifosato, o dicamba e o safenacil, o controle era muito melhor do que onde se tinha o 2,4-D. Na ocasião a gente não conseguia explicar exatamente o porquê, hoje a gente consegue o porquê. Nessa área se tinha a bulva resistente além de glifosato, clorimurona e paraquat, também ao 2,4-D. Então a eficiência do 2,4-D caía, ela causava aquela rápida necrose e o safenacil não tinha o efeito pleno dele. E aí ficava pior onde tinha o 2,4-D. Aí se usa outro auxínico, que é o dicamba, que tem um efeito muito interessante de controle. Também na região o pessoal vem usando o triclopir a cada ano mais, então é um outro auxínico também. São grupos químicos diferentes do 2,4-D, eles têm um efeito bem melhor que o 2,4-D. Okay? Aqui só ilustrando então o glifosato com dicamba, glifosato com 2,4-D. Então aqui rápida necrose, aqui sintoma normal, a foto de 3 dias após a aplicação. Seguindo, 48 horas após a aplicação, glifosato com dicamba, glifosato com 2,4-D. Então você tem essa queima e depois a chance de rebrotar é muito grande. Uma última foto então aqui nesse cenário, né? Glifosato, dicamba e safenacil, glifosato, 2,4-D e safenacil. Talvez alguém possa olhar e falar, nossa, aqui ficou melhor então. Não, ele tem que tomar cuidado com isso. Essa é a chave que ficou melhor, porque aqui essa necrose foi mais devido ao 2,4-D do que ao safenacil. Então o 2,4-D deu necrose e essa necrose consequentemente atrapalha ter esse efeito pleno do safenacil. Aqui não.
Aqui não se teve necrose pelo dicamba, né? O efeito dele é melhor, então o glifosato de dicamba, e o safenacil vai tendo seu controle normal aos poucos, aí o controle no ponteiro primeiro, às vezes em campo a gente fala vomito ponteiro, depois aos poucos vai morrer na planta, certo? E esse é o cenário que a gente vê em algumas áreas pós-aplicação do glifosato com 2,4-D, ou seja, tem essa necrose nas folhas, ó. Esse cenário aqui. Então, aí queima as folhas, pensando num cenário que o produtor iria fazer uma aplicação sequencial, seja uma área que não tem resistência paraquat, por exemplo, ele ia fazer o paraquat, pensa, o efeito do paraquat vai ficar muito comprometido, porque a área foliar está queimada. A gente tem que lembrar, quem não se recorda, que a ideia de fazer glifosato 2,4-D sequencial de paraquat, que foi um posicionamento que funcionou muito bem por muito tempo, ainda funciona muito bem em algumas regiões, era o quê? A primeira aplicação do glifosato 2,4-D deixar essa planta debilitada, mas com a área foliar ainda verde, né? E aí você vinha com a sequencial, com o paraquat e queimava a área foliar, ou seja, a planta estava debilitada, ali com o seu sistema todo debilitado, crescimento desordenado e assim por diante, vasos condutores interrompidos, e aí vinha e queimava a folha, ela não conseguia rebrotar mais. Agora, se na primeira aplicação você já queima a folha, a segunda não vai funcionar direito, beleza? E aí o glifosato com o dicamba tem um efeito normal, que a gente esperava. E esse cenário aqui ilustra isso. A gente pega atenção também para mostrar isso. Então aqui, ó, a gente teve o glifosato com 2,4-D, essa foto é 10 dias depois da aplicação, ou seja, teve essa rápida necrose. Aqui foi o glifosato com o dicamba. 10 dias após a aplicação não deu rápida necrose, a planta é encarquilhada ali. E aí 10 dias após a aplicação, então a gente fez a aplicação, da primeira aplicação, a gente fez a aplicação do amônio glufosinato. E aí essas fotos grandes aqui, 28 dias após a aplicação do amônio glufosinato. Então onde se teve o efeito normal na primeira, o amônio glufosinato teve um controle quase 100%. Aonde se teve o efeito de rápida necrose, veio com o amônio glufosinato e uns 25% dessas plantas rebrotaram. Então isso a gente pede esse cuidado. Seguindo, falando já do amônio glufosinato, né, ele é uma opção interessante para a substituição parcial do paraquat nessas áreas de resistência. Né. Por exemplo, aqui a área pós-colheita do trigo, né, se tinha um fluxo grande, foi associado o glufosinato com vários pré-emergentes. Depois o professor Leandro vai detalhar um pouco melhor isso, mas associado aí com diclosulam e outros pré-emergentes, pensando em pré-emergentes com misturas duplas também, aqui se teve um controle muito bom. E já ainda do amônio glufosinato, né, falando um pouco de gramíneas, como no início a gente falou do capim margoso, falou de outras gramíneas que podem causar problema. Aqui no caso do capim margoso, a área com rebrota de capim margoso foi roçada, né, com a aplicação de amônio glufosinato você tem um bom controle dessa rebrota. Não só o amônio glufosinato, o próprio paraquat aqui, que a gente falou bastante hoje de paraquat, tem um controle muito bom nessa rebrota. Por que eu estou mostrando isso? A ideia é o quê? Usar o mínimo possível os gramicidas, poupar os gramicidas para a gente não perder eles logo. A gente já sabe que tem, no caso do capim margoso, resistente ao glifosato já tem um caso pontual de resistência a gramicida. E, pensando em capim pé de galinha, tem resistência múltipla já, glifosato e gramicida. Então a gente tem que poupar os gramicidas. Se a gente perder os gramicidas para essas gramíneas, a gente vai ficar muito sem solução, sem o que fazer para poder controlá-las. Então tentar tirar o máximo possível. Numa aplicação sequencial, pensando em rebrota, é muito importante usar um produto de contato, como o paraquat, como o glufosinato. A gente poupa uma aplicação de gramicida. Essa é a ideia. Porque isso vem nos assustando muito. Isso aqui é a área após a aplicação de glifosato com gramicida, ou seja, touceira seca e touceira meio amarelada. Então isso vem nos preocupando muito. A gente perdeu o gramicida, como que a gente vai controlar capim margoso e outras gramíneas, né? Então pensar em cenários extremos assim, a gente vê áreas assim na nossa região, e ele vem se adaptando. O capim margoso a gente encontra quase no país todo hoje. A gente já dentro da nossa região, onde começou o problema de capim margoso aqui, perto do juízo do Paraguai, né, vindo ali em Guaíra e tudo mais, depois do Mato Grosso do Sul, a gente tem no norte do Brasil hoje, no Pará, a gente tem capim margoso, a gente viu essa safra. Rio Grande do Sul, ele vem aumentando, o pessoal achava que ele não ia chegar ao Rio Grande do Sul. Próximo mês atrás eu estava ali, próximo a Passo Fundo, um pouco abaixo de Passo Fundo, tinha uma área infestada, totalmente infestada de capim margoso, então ele vem se adaptando. Aqui, falando desses resultados ainda, né, de capim margoso, o que vai funcionar vai ser aplicações sequenciais do capim margoso. E aí por isso que é importante dar uma de germicida e botar um de contato. A gente fez um trabalho aqui, um dos experimentos nossos das últimas safras, a gente fez mais de um dezena de experimentos com capim margoso. A gente aumentou a dose 4 vezes a dose média de bula de glifosato, glifosato não, né? Glifosato mantemos a mesma dose, 4 vezes a dose média de bula do aloxifop e do cletogin. Por quê? Tinha o produtor pensando, se eu aumentar muito a dose, será que não poupa a sequencial? Não adianta, ó. Você pode aumentar 4 vezes a dose média de bula do cletogin, do aloxifop, o controle dessa touceira não vai passar de 70%. Você tem que fazer a sequencial depois. Então é importante a sequencial. Aqui isso mostra, os outros resultados mostram isso.
Então, com a segunda aplicação, você chega, às vezes, a 90% de controle ou mais. Dependendo da situação, precisa de uma terceira ainda. Normalmente, a gente fala em cenários extremos, né? Vão ser 2, 3 intervenções para controlar esse capim margoso. Seja uma primeira roçada e 2 aplicações depois, seja 3 aplicações, mas aí não usando o mesmo produto, não usando o mesmo herbicida. Aqui uma outra possibilidade de uso, né? É um produto mais recente, que teve essa aplicação pensando para o capim margoso. Então, o glifosato com esse amplex, que é o quê? Imazapyr mais imazapic. Ele tem um controle similar ao glifosato cletodin e glifosato alucifop. Então, é mais uma alternativa para se poupar uma aplicação de herbicida. Ou seja, nessa primeira aplicação, nesse caso aqui, botaria glifosato mais esse amplex, que é imazapyr mais imazapic. Ele tem que ser uma primeira antecipada. Isso é muito importante deixar bem claro. Por quê? Ele tem que ser utilizado no mínimo 30 dias antes da soja, tem que chover 100 milímetros. Como a gente não sabe o tanto que vai chover, provavelmente a gente bota uns 2 meses antes para garantir. Então, se for ter uma primeira aplicação antecipada, essa é uma possibilidade de uso. Okay? E aí, antagonismo. Né? Muita gente pergunta, e o antagonismo do graminicida com 2,4-D, com outros auxínicos? Ele existe, é fato, né? Então, esses são resultados nossos agora, fresquinhos, né? Dessa última safra agora, a safra 18-19, a gente conduziu 2 experimentos com esses tratamentos, fora outros experimentos que a gente conduziu, aqui em Palotina e no Paraguai, na região que a gente atua. Diferentes combinações, mas o que eu quero destacar é o quê? Antagonismo. Antagonismo com auxínico. Pensar em ordem de antagonismo, vamos detalhar todos esses resultados aqui, tanto do Palotina quanto do Paraguai. O 2,4-D foi o que deu mais antagonismo, depois do triclopyr e em terceiro, daí, o dicamba. Então, os 3 tiveram antagonismo, mas o 2,4-D teve um antagonismo mais forte, com tanto cletodin quanto aloxifop. O triclopyr foi intermediário e o dicamba deu o menor antagonismo. Ok? E aí a gente destaca uma outra coisa que a gente vem observando já alguns experimentos, nesse aqui ficou também claro. Algumas combinações, por exemplo, o glifosato, graminicida e safenacil, até glifosato, graminicida e cloimuron, vem tendo um bom potencial de uso. Então, pensar em controle de gramínea e algumas folhas largas. Okay? Seguindo a tecnologia de aplicação, já estamos indo para a reta final dessa primeira palestra. Né? A gente só vai fazer alguns alertas, o tema aqui na tecnologia de aplicação, né? Mas é alertas por quê? Porque a gente investe muito em produtos com valor agregado e tal, e aí erra na aplicação desse produto, ou seja, faz uma aplicação mal feita, por N motivos. O que vem acontecendo muito recentemente, nos vem preocupando muito, é o tal do baixo volume terrestre ou ultra baixo volume terrestre. Então você põe um volume de cauda muito baixo e aí a eficiência dos produtos cai. Produtos de contato, como o paraquat, como o safenacil que a gente falou hoje, como o monoglufosinado, eles precisam de um volume de cauda maior, são de contato. E auxínicos, como o dicamba, que a gente comentou hoje, triclopyr, 2,4-D, eles precisam de um volume de cauda maior também, porque eles precisam de gotas mais grossas, principalmente dicamba. Então tem que ter um volume de cauda maior, senão não vai funcionar bem ou vai dar problema ainda de deriva, volatilização. Né? Então no passado a gente fazia isso, né? E no presente a gente vem fazendo isso ainda, né? Cometendo erros grosseiros de tecnologia de aplicação. Outro alerta que a gente faz é lavagem de tanque. Parece algo simples, mas se não lavar bem o tanque, o tanto de área que a gente atendeu nessa última safra com soja, com fitointoxicação porque não lavou o tanque direito, fez a aplicação, por exemplo, de safenacil, que adere bem ao tanque, ou até paraquat, mas foi mais comum para o safenacil, e não lava esse tanque direito. Termina de aplicar a secação, né, antes da semeadura da soja, deixa o tanque parado, não lava direito, depois vai aplicar glifosato dentro da soja, né? O próprio glifosato já ajuda a soltar um pouco esse produto que foi aderido ao tanque, aos filtros, assim por diante, e depois dá problema na soja. Então, lavar bem o tanque. E para auxínico, isso é muito importante também. O dicamba que vindo agora tem que lavar bem o tanque. Terminou a aplicação, lava bem lavado. Então a regra é não fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e não fazer as mesmas coisas para um resultado diferente. Isso mais ou menos não funciona. Tem que modificar o pensamento, tem que investir mais nesse sentido. A gente não tem áreas assim. Isso aqui é área de milho, totalmente fechado de condaninha. Isso aqui, fazia tempo que eu não via assim. Isso aqui eu vi no finalzinho do ano passado. Ó, o tamanho do problema, manejo mal feito. Hoje tem ferramentas para a gente controlar isso. Não é área de milho orgânico, não, é área de milho normal mesmo. Olha como ficou isso. Aqui áreas, aqui no Rio Grande do Sul, recente também, finalzinho do ano passado, parece a boa, né? Você olha de longe, tá beleza, né? Você vai perto, a buva toda rebrotando. Tem que fazer um manejo bem feito para entrar com a soja limpa. Senão, como que você vai controlar isso aqui depois? A área aqui em Passo Fundo também, ó, toda essa buva rebrotada, ou seja, não foi controlada antes, a gente fala, aquela buva mal matada, entre safra. E aí fica esses arbustinhos aqui, ó. Você vai amarelar o ponteiro dele só, né? O último resultado que eu mostro hoje, né, nessa apresentação, é a associação de diferentes glifosatos com diferentes latifolicidas dentro da soja. Ou seja, o que daria para usar para controlar a bulbo dentro da soja. Então lá, glifosato com clorazulam, glifosato com cloimuron, glifosato lactofen, glifosato mazotapir, glifosato bentazon, tudo em dose máxima de bula.
teve tratamento aqui que queimou mais a soja do que a buva. Então nada passou de 40% de controle. Pensando em buva, de 15 a 20 centímetros, ou seja, aquela buva que estava antes da soja já. Então entrar com a área limpa, planta pequena a gente consegue controlar. Planta grande, não dá. E aí vai se apagar incêndio de mangueira, como eu já comentei no início. E aí, para entrar em manejo integrado, só falta falar alguma coisa, né? A gente brinca até, né? As amiguinhas da buva, as amiguinhas do capim margoso, né? Então, as amiguinhas do mal, né? As amiguinhas ali não vêm para ajudar a gente, né? Então, uma das principais que mais vem chamando a atenção nossa, nessas últimas safras, é a traporaba. Aumentou muito. A traporaba, tirando um pouco, ó, saindo um pouco da buva, do capim margoso, é a planta que mais vem crescendo pelos acompanhamentos que a gente faz, não só na nossa região, no Paraná como um todo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Rio Grande do Sul, vem aumentando muito e aumentando consequentemente a nossa preocupação com essa planta. Então, por exemplo, como ele bengalense da semente aérea e subterrânea. É um grande problema essa planta. Aí outras plantas, poaia branca, o caruru, que vem nos preocupando a cada ano mais e mais, sobrando caruru no campo, escapes de caruru no campo. Até a gente destaca esse trabalho aqui, que foi divulgado no começo desse ano pela Sociedade Brasileira de Plantas a qual a gente faz parte também. O pessoal da Singenta, ali em Pelotas, identificou áreas com escape de caruru, amarantos híbridos, chegaram a aplicar 16 litros de glifosato por hectare e escapou essa planta. Então faz esse alerta de áreas com escape, uma possível resistência. Eles estão fazendo acompanhamento para ter a comprovação científica, mas já é um grande alerta. E aí, mais recente ainda, ó, há um mês e meio atrás, a Fundação ABC também lançou esse alerta. Na região dos Campos Gerais, também, caruru, a mesma espécie, amarantos híbridos. A gente já sabe que o amarantos híbridos é uma planta complicada, tem variedades diferentes ali, ela tem variações, né, diferentes. E aí, não foi controlada com 16 litros também por hectare de glifosato. Então, um grande problema, que já era, né, conhecido, voltando a ser agora. A Ibidens e Euphorbia, né, o picão preto e o leiteiro, também vem assustando a gente nas últimas safras, né, escapando bastante picão preto em várias áreas. Né. A gente destaca aqui na região, no milho safrinha, né, o pessoal aplica atrazina, como eu já falei anteriormente, e aí controlou várias folhas largas e estava o picão na verdinha e algumas gramíneas, né, que não controlam naturalmente a atrazina. Então, o picão aqui na nossa região, em outras regiões do Brasil, já é resistente à atrazina e a clorimuron. Imagina esse picão resistente a glifosato. E aí, no Paraguai, já tem o picão resistente a glifosato, que foi identificado no ano passado já. A gente vem acompanhando lá também. O pessoal da colega Degas da Embrapa, junto com o pessoal da UEM Maringá, confirmaram a resistência do picão lá ao glifosato. Então, é uma grande preocupação que a gente tem. Imagina essa planta resistente aqui a glifosato, clorimuron e atrazina. O problema que não ia ser. Ao leiteiro, que já nos assusta já também há um bom tempo, cada vez parece ficando mais complicado de controlar esse leiteiro, é o Forbiterófilo. Né? E aí as gramíneas, além do capim margoso que a gente falou bastante, o capim pé de galinha vem assustando bastante a gente, vem aumentando bastante também. Em várias regiões do Brasil está se adaptando, desde norte a sul, e também, como eu já falei antes, tem resistência múltipla. Então, um grande perigo. Essa outra planta aqui, o Clores, elata, sinônimo do Clores polidáctilo, também resistente ao glifosato. Até o primeiro trabalho que falou dessa indicativo de resistência dele no Brasil foi um trabalho nosso de 2014, né? Então essa planta também nos assusta. E outras gramíneas, né? Mais recente, quem é do Rio Grande do Sul já ouviu falar do capim rabo de burro, que também vem sendo um problema similar ao capim margoso para nós aqui e para eles lá. Ok? E aí o manejo integrado, que eu vou passar rapidamente, é só para destacar o que eu falei no início, ou seja, a interferência de mandarim é algo muito sério que vem causando muita perda para a gente. A gente faz vários dias de campo com parceiros nossos, como eu falei no início, a cooperativa Cevale, que é uma das grandes parceiras nossas, mostrando o quanto se pode perder com interferência de bulbo. Com uma planta, 2 plantas por metro quadrado, 4 plantas, o produtor realmente olhar, entender no campo o que ele vem perdendo. Então, mostrando rotações de cultura também, milheto, braquiária solteira, as cotalares para áreas que têm nematóides também é interessante para rotacionar do sistema, né? Cotalares expectáveis, alquileuca. E o consórcio de milho com braquiária, que é muito vantajoso em vários sentidos, né? Okay? E o que a gente não quer é áreas assim, né? Áreas assim é bom para experimentos só, né? Não quer para um produtor desse tipo. E aí a gente vem fazendo um monitoramento, um mapeamento, né, da bulva e do capim margoso resistente a diferentes herbicidas. E outras plantas também que vêm surgindo, mas esse é o nosso foco atualmente, né? Então, a gente já tem nessas 2 últimas safras quase 500 populações coletadas de bulva e mais de 600 de capim margoso. E aí a gente leva em caso de agitação isso, faz os trabalhos em ambiente controlado, testa os herbicidas, doses, faz o screening, depois as curvas, das respostas, para poder mostrar se tem resistência e não tem, qual que é o nível, a frequência, né, o fator de resistência, assim por diante. Beleza? E de resistência, esse cenário que a gente tem no Brasil, no mundo hoje, depois do Brasil, né, no mundo a gente tem 500 casos de resistência, atualizei até hoje, né, no Brasil a gente tem 50. A gente tem 10% dos casos de resistência do mundo.
E indo para as considerações finais, então, a gente destaca que terão novas tecnologias nos próximos anos, né? Alguns novos produtos, poucos, mas serão, pensando principalmente em combinação de moléculas já existentes, mas não vai ter solução mágica. A gente tem que saber lidar com o que a gente tem em mãos. Fazer rotação de mecanização, aquela palavrinha mágica, né? Rotação pensando nos cultivos transgênicos que já estão aqui, que virão nos próximos anos. Utilizar mais emergente, que o professor Leandro vai entrar mais em detalhes na sequência. Rotação de cultura, cobertura de solo. Fazer esse manejo integrado de plantas daninhas. Ou seja, investir mais no manejo das plantas daninhas para poder perder menos produtividade. E aí o que a gente busca em momentos como esse é aplicar o conhecimento, aplicar a informação antes de aplicar o herbicida. Que quem esteja aí assistindo consiga ter esse conhecimento antes de posicionar o herbicida na sua área, ou área do seu parceiro, do seu cliente. O nosso principal desafio é esse, fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. É difícil, mas é esses desafios que nos movem. Né? Senão a gente vai ter que voltar a usar esse equipamento medieval aqui, se não conseguir utilizar bem o que a gente tem de ferramenta hoje, pensando em herbicidas. Né? Esse equipamento que carpinho roça ninguém vai querer, mas às vezes é necessário, como a gente viu nas últimas safras. Indo aqui então esse último slide, essa é a nossa página. No Facebook, a gente tem a página no Instagram também, quem quiser nos seguir lá para acompanhar. As publicações nossas, assim por diante, né? Então a gente tem um site, recentemente, mês passado a gente atualizou o site nosso até, que é esse daqui, né? Esse é o nosso grupo atual, né? Tem em torno de 50 alunos de graduação e 10 de pós-graduação que atuam com a gente nesses trabalhos que a gente mostrou e uma série de outros. Né? E essa é uma iniciativa mais recente, o canal do YouTube, que até o Mais Sólido vem nos apoiando muito nesse sentido, divulgando, né? Aqui professores Alfredo e Leandro Alves, onde a gente posta vídeos curtos falando da problemática na região, oportunidades de controle, soluções, desafios e assim por diante. E aí, então, com essa imagem, eu agradeço a atenção de todos e depois terão as perguntas, né?